Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos vivenciando esta terça-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. E nesse dia de hoje, o trecho do Evangelho de São Mateus, que no seu capítulo 23, traz para nós que depois que Jesus falou às multidões, aos discípulos, os escribas e os fariseus se aproximaram de Jesus, e Jesus começa então a fazer a eles algumas críticas, e dizendo que o lugar que eles estão ocupando hoje foi o lugar ocupado por Moisés, e esse lugar que era de Moisés deveria ser o lugar aonde o sentido religioso, o jeito de relacionar-se com Deus deveria ser preservado. O jeito verdadeiro de ser religioso, ele deveria ser sempre o que está em primeiro lugar. E Jesus critica eles porque diz que eles adulteraram esse sentido religioso que Moisés tinha dado. Então aquilo que foi a doutrina dada por Moisés foi por eles adulterado. E em que consiste esse adulterar o sentido religioso? Porque não estão mais pregando o reino e a justiça, mas estão pregando a eles mesmos, ou seja, julgar segundo os seus próprios interesses. Então os interesses humanos foram colocados acima dos interesses do próprio Deus. O desejo humano foi colocado acima daquilo que é o desejo de Deus. E esse alerta é importante para todos os tempos, porque é uma regra que nunca perde a validade. Em primeiro lugar, o interesse de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, dizia Jesus. Porque o interesse de Deus, o sonho de Deus, é o nosso bem-estar. O desejo de Deus é que o ser humano não apenas viva, mas viva bem. Esse é o reino de Deus. E isso deve ser defendido, amado e venerado em todos os tempos, em todas as épocas. Ou seja, é uma regra que nunca perde a validade por isso, porque a vida humana é que deve estar sempre em primeiro lugar. A vida humana, sua dignidade, o bem viver é o que deve caracterizar a luta de todos aqueles que lutam pelo reino e pela justiça. Então, o tempo da Quaresma, dizemos que é um tempo de retiro espiritual, é um tempo de nós nos aproximarmos de Deus, e por nos aproximarmos de Deus, é um tempo de revisão de vida, e é um momento das próprias lideranças, no caso aqui, os escribas e os fariseus, e hoje cada um de nós, que somos lideranças, que somos pastores, que somos pastoras do povo de Deus. Estamos sentados hoje na cadeira, diríamos, de Moisés. E é importante que nós preservemos aquilo que é o verdadeiro relacionamento com Deus. E não ficar adulterando esse relacionamento com Deus segundo os nossos interesses. É claro que aqui entra o inimigo, e o inimigo é danado, ele é insidioso, ele escorrega e entra pelas frestas da nossa vida. Com astúcia nos dá argumentos em defesa do nosso distanciamento do Evangelho e de Jesus Cristo. E isso é muito importante, porque às vezes, por qualquer frestinha que nós deixarmos, qualquer buraquinho que nós abrirmos, ele por aí ele escorrega e sorrateiramente ele vai entrando e vai colocando
dúvidas, aquilo que a gente diz no ditado popular, vai colocando minhoca em nossas cabeças. Não tem que ser assim, tem que ser assado, porque deve fazer isso, porque isso não pode, aquilo não pode, aquilo é proibido, esse não deve, e vai colocando dificuldades. E aí, às vezes, a própria liderança, a própria pessoa chamada, uma pessoa de Deus, acaba fazendo o jogo do inimigo, acaba deixando que ele domine com o seu jeito de ser. E isso nos distancia do Evangelho, isso nos distancia de Jesus Cristo. Então isso não nos aproxima de Jesus Cristo. Como dizíamos ainda ontem, que o que caracteriza é a misericórdia. Então toda a espiritualidade que não leva à misericórdia, toda a espiritualidade que não leva a um bom relacionamento com Deus, mas também com o outro e consigo mesmo, então pode ter aí as insídias do inimigo. Então, porque senão a gente vai acabar buscando o que nos interessa, e buscando o que nos interessa, o que me convém, o que eu acho que é certo, então nós buscamos para isso uma justificativa. E como o próprio inimigo já usou desta tática, às vezes explicamos pela própria Bíblia. Usamos a Bíblia para justificar os nossos interesses. Usamos a Bíblia para justificar uma prática que muitas vezes está me distanciando do Evangelho e de Jesus Cristo, e por isso do reino de Deus e sua justiça. Um excelente dia a todos.